Boa tarde, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos ver mais uma aula relacionada ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É uma forma de analisar o espaço mundial que era antes do PIB. O PIB era um outro critério que era utilizado que não era muito bom para analisar, porque ele só analisava conjuntamente só a renda adquirida por um país durante um ano, que é o PIB, e tem o PIB per capita. Assim, dois estudiosos, um indiano, um economista indiano, em 1990, resolveu dar uma nova visão melhor para variar ou utilizar recursos para analisar países de diferentes formas. Foi assim que foi o critério surgido aí em 1990. A ONU é o órgão que faz toda a compilação desses dados e tem pouquíssimos países que não mandam dado, então não tem isso daí. Você pode ver esse contexto na página do livro de vocês, na página 44, onde tem um mapa da divisão do IDH pelo mundo. Tá? Então esse IDH, ele surgiu aí, é um índice que varia de 0 a 1, e a qualidade de vida dos seus habitantes, surgiu para avaliar a qualidade de vida dos seus habitantes. Os três critérios são renda, que é a renda per capita, apesar que hoje utiliza o RNB, Renda Nacional Bruta. Nós temos também o segundo índice, que é educação, são anos concluídos por indivíduo até no máximo 25 anos, e a questão da saúde, expectativa de vida ou a esperança de vida ao nascer. Isso tem a ver com a vida longínqua e saudável. O RNB ele é composto de atividades produtivas desenvolvidas dentro e fora de um estado. Logo, considera os residentes e não residentes de um país. Todos esses fatores aí são importantes porque ele é dividido também, a sua análise é feita em 4 critérios, 4 categorias. Muito alto, um índice que varia de 1 a 0,800, o alto de 0,799 a 0,700, o médio de 0,699 a 0,555 e o baixo 0,54 a 0 aí. Todos esses índices aí, eles têm é importante falar que a maioria dos países eles estão situados entre baixo e médio país. Países com um ranking muito elevado, nós podemos citar alguns, como a Noruega, 0,954, a Suíça com 0,406, Estados Unidos é o 8º país, o Brasil, em 2018, segundo o IDH, ele fechou o ano aí com a posição 79, ou seja, 0,761. A China, que por incrível que pareça, nesse período do coronavírus aí, é uma potência emergente em ascensão, que nós já vimos anteriormente, é a 90ª classificação com 0,727. Nós temos também países, que é o pior país do mundo em relação ao IDH, é um país africano que está na posição 188 com 0,348. Outros dados importantes nós podemos ressaltar em relação à expectativa de vida dos países, ou esperança de vida ao nascer. A Noruega é o país que tem a mais alta expectativa de vida do mundo, 82,3 anos. Suíça é o segundo, com 83,6 anos. Nós temos o Brasil, hoje, com 75,7 anos. Outro dado comparado aí, que vocês poderiam ver até em sites também, está relacionado à média de estudo de um indivíduo. A Suíça tem 13,4 anos de escolaridade ou anos concluídos. A Noruega, 12,6 anos concluídos. O Brasil, infelizmente, está numa posição muito baixa, de 7,8 anos concluídos por um indivíduo.
Outro exemplo que nós podemos analisar é o caso da renda per capita. Na Noruega é um país que tem 68 mil dólares ano. Se você pegar aí 68 mil dólares, multiplicar por 5, você vai ter aí mais de 348 mil reais. Se você dividir isso por 12, você tem uma parcela significativa, onde tem um alto padrão de vida nesse país. O Brasil, infelizmente, tem uma renda per capita hoje anual de 14.068. Outro fato importante que nós podemos ressaltar também, nós podemos fazer uma classificação do IDH em relação ao nosso país, tá? Vocês podem procurar em sites aí, utilizando padrão, né? Como ver modelos, mapas, tá? Então eu peguei alguns dados para vocês para ressaltar o seguinte. No caso do Brasil, por estados, o Distrito Federal que tem o maior IDH do Brasil, seguido de Santa Catarina, depois terceiro São Paulo, Minas Gerais está em 9º lugar. Nós podemos fazer também uma análise em relação aos municípios brasileiros, tá? O principal município brasileiro em relação ao IDH, que está na posição 0,862, é São Caetano do Sul, São Paulo, que fica na região do ABCD paulista, a área mais industrializada do país. Tá? Onde esses índices aí, como renda per capita, a educação, que seria a escolaridade, e a expectativa de vida é extremamente elevada. Outra cidade que nós podemos destacar é Florianópolis, com 0,847. Tá? Florianópolis, nos últimos anos, teve um crescimento porque atraiu muitos imigrantes e, nesse caso, pessoas com um alto padrão de vida, principalmente aposentados, tá? Elevando assim a questão da renda dessa cidade de Florianópolis. Vitória vem em quarto, com 0,845. Em Minas Gerais, o IDH mais importante não é a cidade de Belo Horizonte, e sim a cidade de Nova Lima, que é o município mineiro que tem maior índice do IDH, com 0,813. E aí eu faço uma pausa e faço uma pergunta para vocês. Por que isso? Por que esse IDH tão elevado? É uma cidade que está dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas essa elevação se deve principalmente à transferência de população de Belo Horizonte, onde nessa região surgiram vários condomínios fechados. Então são muitos empresários, profissionais liberais, médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, que elevaram o IDH dessa região. E Belo Horizonte mesmo tem hoje a 20ª posição em todos os outros municípios do Brasil, com 0,810 habitantes. 0,810, que é o índice aí. Você pode consultar o site do IBGE, entrando no site, ali você tem a relação de todos os municípios brasileiros. São 5.570 municípios do nosso país. Não dá para relatar todos aqui, tá? Então esse IDH, hoje, ele consegue fazer uma análise mais detalhada em relação aos países. Por quê? Porque nós utilizamos vários critérios. Como eu já falei, ressaltar e volto mais uma vez. A questão da renda per capita, tá? A educação e a saúde. Então esses 3 aspectos aí, você tem condições de fazer uma análise mais detalhada do país. Porque antigamente era difícil você classificar um país apenas pela renda. Exemplo, Kuwait tem uma renda aí em torno de 60 mil dólares ano. Mas será que a população do Kuwait tem essa renda média por habitante? Não. Por quê? É um grande produtor de petróleo, um grande exportador de petróleo. Enquanto essa renda fica praticamente nas mãos aí dos sheiks dessa região, tá? Enquanto a população total não tem acesso a essa renda, mas aquilo que eu falei, é uma renda que era mascarada. Agora, os países nórdicos, ou seja, os países escandinavos, Suécia, Finlândia, Noruega, esses países têm um alto padrão de vida,
tá? Em função aí da qualidade de vida e da geração de impostos que é revertido para essa população, no tocante à saúde e renda também, tá? Eu espero que venha a mostrar para vocês essa parte, e vou deixar aqui exercícios, tá, que vai ser colocado a respeito dessa matéria, e ao mesmo tempo eu farei a correção também, tá? Uma boa tarde para vocês.